Ouça agora o programa Fonte de Esperança, uma meditação diária sobre os problemas decorrentes do dia a dia. Áudio número 21 da série que tem como tema Tudo muda, pecado continua sendo pecado. Hoje abordaremos o pecado de desonra aos pais. A obediência e o respeito aos pais são imprescindíveis para se receber a chuva serôdia e estar preparado para a volta de Jesus. Devido à gravidade do assunto, sendo esse um pecado tão comum, mesmo sendo tão grave aos olhos de Deus quanto a idolatria, vamos ler alguns textos bíblicos que falam sobre o assunto. Para os estudiosos da Bíblia, a seriedade desse pecado aos olhos de Deus vai matar mais pessoas no dia do juízo do que a maioria das pessoas podem imaginar. Livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Marcos, capítulo 7, versos 10 ao 13. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela nossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhante a esta. Deuteronômio capítulo 27, verso 16. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Provérbios 19, verso 26. O que aflige o seu pai ou manda embora sua mãe é filho que traz vergonha e desonra. Provérbios 23, 22. Ouve teu pai que te gerou, e não desprezes tua mãe quando vier a envelhecer. Provérbios 15, verso 20. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Colossenses 3, verso 20. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Miqueias capítulo 7, verso 6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Poderíamos também ler Provérbios 1, verso 8. Provérbios 6, verso 20, Provérbios 17, verso 25, Provérbios 23, verso 22, Provérbios 28, verso 24, Provérbios 30, verso 11, Provérbios 30, verso 17, Êxodo 21, versos 15 ao 17, Levítico 19, verso 3, Levítico 20, verso 9, Deuteronômio 21, versos 18 ao 21, Mateus 5, verso 19, Romanos 1, versos 30 ao 32 e 2 Timóteo 3, versos 1 ao 5. Todas estas referências enriquecerão o nosso aprendizado sobre esse terrível pecado de desonra aos pais. Solicito que você os leia em sua casa. Caso você esteja ouvindo este áudio através de uma rádio, solicite as mesmas referências pelo WhatsApp 62 984990001. E ouvinte, o esquadrinhador dos corações sabe qual é a vossa atitude para com os vossos pais, pois pesa o caráter moral nas áureas balanças do santuário celeste. É sabedor de todos, os pais têm direito ao amor e respeito em certo grau que a nenhuma outra pessoa é devido.
O próprio Deus, que pôs sobre eles a responsabilidade pelas almas confiadas aos seus cuidados, ordenou que durante os primeiros anos de vida estejam os pais em lugar de Deus em relação aos seus filhos. E aquele que rejeita a lícita autoridade de seus pais, rejeita a autoridade de Deus. O quinto mandamento exige que os filhos não somente tributem respeito, submissão e obediência aos seus pais, mas também lhes proporcionem amor e ternura, aliviem os seus cuidados, zelem de seu nome e os socorram e consolem na velhice. O apóstolo Paulo chega a afirmar que este é o primeiro mandamento com promessa. Efésios capítulo 6, versículo 2. Para Israel, esperando em breve entrar em Canaã, era um penhor ao obediente de uma vida longa naquela boa terra, mas tem ele uma significação mais ampla, incluindo todo o Israel de Deus e prometendo vida eterna sobre a terra, quando esta estiver livre da maldição do pecado. Na Bíblia encontramos o exemplo do pai Abraão. Ele foi fiel em sua casa, ordenou sua casa depois dele, e isto foi lembrado por Deus. Na Bíblia também temos o exemplo do sacerdote Eli. Ele não restringiu seus filhos e eles se tornaram ímpios e vis, e por sua impiedade desviaram a Israel. Como consequência disso, aqueles ímpios sacerdotes foram mortos, e mortos foram também 30.000 homens dentre Israel, e a arca de Deus foi tomada pelos inimigos. Seu pai, ao ficar sabendo de tudo isso, caiu para trás e também morreu. À luz da Bíblia, entendemos que os pais devem governar os filhos, corrigir-lhes as paixões e subjugá-las. Infelizmente, em nossos dias, alguns pais permitem que Satanás lhes dirija os filhos, e seus filhos não são reprimidos, mas permite-se que tenham mau temperamento e sejam irascíveis, egoístas e desobedientes. Consentir, porém, que a criança siga seus impulsos naturais, a consentir que ela se corrompa e se torne hábil no mal. Os pais prudentes não dirão aos seus filhos, abre aspas, sigam o que quiserem, vão aonde quiserem, façam o que quiserem. Antes dirão, ouve a instrução do Senhor, fecha aspas. Ei pai, ei mãe, Deus entregou a nós a responsabilidade de disciplinar os nossos filhos. Tios, avós, professores são úteis para nos auxiliar. Não podemos cobrar de nossos filhos honestidade e respeito se não somos exemplos para eles. Os filhos que são criados sem disciplina têm uma grande possibilidade de serem obstinados, com falta de abnegação, serem impacientes sob as reprovações e sem a disposição de buscar conselhos nos outros. No programa de amanhã, daremos sequência ao estudo deste importante pecado. Eleve o seu pensamento a Deus e vamos falar com Ele em oração. Ó Deus majestoso e santo, Deus bendito e fiel, soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, obrigado, meu Senhor, pela oportunidade em poder falar contigo por meio da oração. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio que o Senhor me concede em interceder por milhares de pessoas que todos os dias ouvem as meditações do programa Fonte de Esperança. Oro a Ti, meu Senhor, agradecendo pelos ricos ensinamentos diários. Intercedo a Ti, meu Pai,
a ajuda do teu Espírito Santo a cada pai e cada mãe, para que possam saber como educar seus filhos. Intercedo também a ti, meu Senhor, a tua bênção na vida de cada filho, que possam cumprir com o mandamento bíblico, honrar pai e mãe. Este é um mandamento com promessa. Esteja conosco, ó Deus. Dê-nos um dia de bênção, um dia de vitória. É o meu pedido. Oro a ti em nome de Jesus, teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. E ouvinte, não perca amanhã o áudio de número 22 da série que tem como tema Tudo Muda, pecado continua sendo pecado. Você ouviu o programa Fonte de Esperança. Compartilhe esta mensagem com os seus amigos que também podem estar precisando de uma palavra como esta. Deus abençoe a sua vida. Se você queira receber áudios semelhantes a este, envie o seu contato pelo WhatsApp 62 98499 0001.